Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula. Nessa videoaula eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode estar implementando a detecção de colisão em JavaScript. Meu nome é Wilton de Paula Filho e eu sou professor no IFTM Campus Uberlândia Centro. Para a gente poder iniciar, imagine a seguinte situação. Eu tenho aqui dois objetos na tela. Eu tenho o objeto 1 aqui assinalado na cor vermelho e um objeto 2. Vou mostrar para vocês, antes de nós adentrarmos no código-fonte, quais são as possíveis possibilidades de detecção de colisão entre dois quaisquer objetos que estiverem presentes num documento HTML. A primeira possibilidade é essa aqui, ó, quando o objeto 2 se aproxima do objeto 1 por essa direção. Uma segunda possibilidade seria o objeto 2 se aproximando por essa direção. Então nós temos, olha só, voltando na primeira possibilidade, nós temos apenas, eu vou considerar sempre a detecção de colisão, levando em consideração os pontos que estão localizados aqui na quina do objeto, tá? O objeto sempre vai ser um retângulo para a gente. Então aqui eu tenho ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4. Então aqui houve detecção de colisão porque o ponto 3 está dentro do objeto 1. Nessa situação, o ponto 4 está dentro do objeto 1. Nessa situação, o ponto 1 está dentro do objeto 1. E nessa situação, o ponto 2 do objeto 2 está dentro do objeto 1. Tudo bem? Além disso, uma outra possibilidade seria o seguinte: eu ter essa detecção de colisão ocorrendo nesse sentido. Então, eu tenho o ponto 4 e o ponto 3 dentro do objeto 1 e assim sucessivamente, ó, nessa direção e aqui nessa direção. Tudo bem? Vamos ver então, numa aplicação prática que eu desenvolvi aqui, como que isso poderia ser feito. Eu simulei isso aqui como se fosse uma parte de um jogo. Ó. Cada vez que eu dou F5, esse objeto na tela ele vai ser colocado numa posição aleatória. Então imaginemos que esse cogumelo vai movimentar e vai bater aqui nesse personagem. Ele pode bater então entrando com esse pontinho aqui dentro e todas aquelas outras possibilidades. O cogumelo também ele pode vir aqui bem aqui em cima e os dois pontos aqui da parte de baixo pode estar entrando aqui dentro do mar. Nesse exemplo eu fiz assim, ó, eu coloquei aqui um campo onde vai ser a coordenada do cogumelo, a coordenada x e a coordenada y. Então olha só, o x dele eu vou colocar lá, por exemplo, em 800. Ainda não colidiu. Ele está aqui em cima. Vou abaixar um pouquinho aqui o y com 500. Ainda não colidiu. Foi lá para baixo, então vou subir um pouquinho. O y aqui, considerando que o x, o nosso aqui, o x ele começa de 0 até a largura da janela. E o nosso y, ao invés de começar aqui, igual no plano cartesiano xy, que a gente está acostumado na matemática, o y para a gente vai começar aqui de cima, tá? Então 0, 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Então vou subir ele um pouquinho, então vou colocar 400, movimentar, opa, colidiu. Então ele tocou aqui. Se eu descer um pouco mais, 450, ainda não colidiu, subindo um pouco mais, ou melhor dizer, subindo um pouco mais, 440, colidiu, olha só, bem aqui na parte de baixo, né? Vou andar com um X aqui 810, um pouquinho para a direita, colidiu, mais um pouquinho, 820, e o Y vou subir um pouquinho, 430, continua colidindo, né? Agora eu vou fazer com que a colisão seja aqui do lado esquerdo do Mário. Então vou trazer um pouco o X para cá, por exemplo, 750. Vamos ver se colidiu. Colidiu, posso trazer um pouco mais, 600, ainda não colidiu. 650, colidiu, tá bom? Então esse algoritmo que a gente vai estar implementando, ele verifica se houve colisão entre dois objetos quaisquer na tela, independente do local onde esses dois objetos estiverem. Tudo bem? Vamos lá. Para a gente poder entender o princípio de detecção de colisão em JavaScript, primeiro a gente precisa estar discutindo algumas questões aqui em relação aos pontos de cada um dos objetos. Por exemplo, esse objeto 1, qual que seria o x e y desse ponto aqui? Olha aqui, eu coloquei qual que seria o x e o y desse ponto. Se a gente for dar uma olhadinha,
O x e y desse ponto 1 aqui seria exatamente o seguinte. Eu tenho um objeto aqui na tela, que é esse vermelho. Esse ponto aqui é essa distância entre a margem até aqui o objeto, né? Então, isso aqui seria quem? O objeto 1, que é esse objeto aqui, ponto left. Ou seja, qual que é a distância desse objeto em relação aqui à margem do documento? É exatamente essa distância left aqui. Então, esse aqui seria o x. E qual que seria o y dele? Seria o objeto 1, top. Então, aqui eu teria exatamente esse ponto 1 aqui. Quem que seria o ponto 2? O ponto 2, uma abordagem poderia ser essa aqui, ó. Seria o left da caixa mais a largura dela, ó. Então, aqui seria o objeto 1 ponto left, que é essa aqui, mais o objeto 1 ponto width, que seria a largura da caixa. E se eu tenho o x desse P2? Se eu tenho o x desse P2, automaticamente depois eu vou ter o x desse P3 aqui, que é a mesma distância, tá? Qual que seria agora o y desse P2? Da mesma forma, seria o objeto 1, o seu top. Tudo bem? Então, aqui, ó, o y... Opa, eu fiz um negócio errado aqui. Então, esse aqui, ó, o P2, que é esse aqui, o x seria, então, o objeto 1.left mais o objeto 1.width. E o y dele seria o objeto 1. Opa, aqui ficou errado. Ponto top. Ok? Muito bem. O que seria agora o P3? O P3 não está escrito aqui no slide, mas é fácil a gente identificar aqui. Ó. O P3 seria o objeto 1.left mais o objeto 1.width, que seria a largura da caixa. E o que seria o y dele? Seria o objeto 1.top, que é essa distância aqui, mais o objeto 1.height, o height, né, que seria a altura. Tudo bem? E aqui o P4, o que seria? Seria o objeto 1.left. E o que seria aqui o y? O objeto 1.top mais a altura da caixa. Tudo bem? Então, dessa forma, eu consigo mapear, identificar quais são os valores de cada um desses pontos aqui. O mesmo eu faria, por exemplo, para esse objeto 2 aqui. Tudo bem? Bom, como é que eu implementaria agora essa solução aqui para a gente poder estar testando o nosso algoritmo de detecção de colisão? Eu fiz aqui o seguinte, eu já deixei pronto aqui o código para a gente poder ganhar tempo, olha só. Então, esse formulário e essas duas imagens foram colocadas da seguinte forma. Eu criei um formulário, que é exatamente esse aqui, coloquei um label que seria o X, esse aqui. Esse label, eu tenho aqui um input, onde eu vou colocar o X, que eu vou estar movimentando o cogumelo. Aí aqui eu tenho outro label, que é o Y, e aqui tem uma caixa de texto para ele, olha só que legal. Eu tenho um input type para esse Y aqui. Bom, como eu vou pegar esses valores aqui e vou utilizá-los para poder movimentar esse cogumelo, eu dei um ID para ele. Ó. Esse aqui é o top cogumelo. E esse Y, na verdade, até está invertido, não ficou muito bom, porque o X, na verdade, é o left cogumelo e o Y, na verdade, é o top cogumelo. Mas eu não vou mudar isso aqui agora, porque eu teria que mudar aqui o meu código-fonte, tá bom? Mas vocês trocam aí depois. Deixa eu até identificar isso aqui. Eu vou fazer essa alteração agora. O X seria, então, colocar left cogumelo, que é mais coerente, e o Y top cogumelo. Então, deixa eu colocar aqui, ó. Onde está escrito top, deixa eu alterar aqui para left cogumelo e aqui top cogumelo. Acho que só essa mudança que deveria ter sido feita. Muito bem, vamos continuar o código agora. Continuando o código, depois que eu coloquei esses labels, agora é hora da gente colocar o botão. Então, eu coloquei aqui o input type button, né? E coloquei aqui o valor dele, movimentar. Quando eu clicar sobre esse botão, eu vou chamar a minha função, então, movimentar. Ok? É ela, então, que vai movimentar esse cogumelo aqui.
Muito bem. Como é que, toda vez que eu dou F5, percebam que o Mário ele está ficando numa posição aleatória na tela. Como é que eu faço isso? Primeiro, onde é que está aqui a tag de imagem para poder inserir o Mário? Eu fiz isso dinamicamente. Então, fiz o seguinte. Quando eu terminar de carregar a página, eu vou chamar o posicionar Mário. O que o posicionar Mário faz? Eu vou lá no documento, crio um elemento novo, que é uma imagem, vou então guardar nessa variável imagem. Depois, o que eu faço? Depois que eu coloquei o Mário, lembra que quando eu coloco aqui document.createElement, eu ainda não adicionei essa imagem ao meu documento. Ele está como se estivesse flutuando lá, tá bom? Ele existe, porém ainda não está adicionado ao meu documento. Aí vamos pular essa parte aqui, vamos pular essa parte e vamos vir para essa parte aqui, Eu vou comentar isso aqui só para a gente ainda não ter o foco nesse ponto aqui. Muito bem, criei minha imagem. Para essa imagem eu adicionei um source para ela, que é o nome da minha imagem, aquela aqui, mario.gif, tá bom? E aí depois eu dei um ID para essa imagem, chamei de Mário, e agora sim, eu preciso posicionar esse Mário aleatoriamente na tela. Como é que eu faço isso? Eu vou usar aqui então o atributo style e vou colocar aqui, criei uma variável chamada CSS. O que essa variável faz? Ela aqui posiciona o Mário para mim. Então eu coloquei aqui, position, absoluto. Qual vai ser o top dela? Quanto é que ela vai descer e quanto que eu vou movimentar à esquerda da minha margem? Então o meu top vai ser essa variável top, que eu defino ela aqui logo em cima. E o meu left vai ser exatamente essa variável left que eu defino aqui. Vamos ver o que isso significa. Eu preciso colocar esse Mário numa posição aleatória aqui. Para eu colocar isso numa posição aleatória, eu coloquei aqui então math.random. Só que o math.random ele gera um número aleatório entre 0 e 1. Como eu quero gerar um número entre 0 e a largura da janela do navegador, o que eu fiz? Eu faço window.innerWidth. Então ele vai pegar exatamente essa largura, só que se eu pegar essa largura e colocar o left do Mário, pode ser que ele seja posicionado aqui no cantinho. Então eu estou dizendo, vai lá e sorteia um número aleatório entre 0 e até a largura da janela. Aí ele sorteia justamente o último valor. Aí o Mário vai ser encaixado, a parte esquerda aqui do Mário vai ser encaixado exatamente aqui, ou seja, vai habilitar a barra de rolagem e ele vai ser projetado para fora da tela. Tá bom? Então, por isso que eu faço isso aqui. Pega a largura da janela e diminui dela, ou seja, desse valor aleatório aqui, a largura do Mário. Por quê? Porque quando eu for gerar esse número aqui, eu vou colocar o Mário no máximo até aqui, mais ou menos. Por quê? Porque eu vou precisar desse espaço para poder colocá-lo. Então, é a largura da janela menos a largura da imagem. Mas como é que eu pego a largura da imagem? Eu vou lá no documento, pego o elemento pelo ID, que é exatamente... qual que é o nome do elemento? Cogumelo. Opa, aqui está errado, né? Aqui não é cogumelo. De novo. Isso aqui, esse ID é o Mário. É o Mário. Aqui ficou errado. Mário. Eu vou até subir esses parâmetros aqui para ficar mais interessante a ordem aqui, Tá bom? Muito bem, então vou pegar exatamente o Mário. E como é que eu faço para pegar a largura dele? Eu utilizo então esse client width, tá bom? Aí depois para pegar a altura, eu faço da mesma forma, só agora fazendo referência à altura. Feito isso, agora eu posso fazer essa subtração da largura, né? E também a subtração da altura para que ele não seja projetado para fora da janela. Muito bem. Agora vamos continuar. No nosso CSS a gente já tem o top, que é justamente essa informação que eu acabei de descrever para vocês, e o left eu já tenho ele criado aqui também. Feito isso, eu posso agora, de fato, então, pegar essa minha imagem que já foi construída e vou adicionar, então, esse CSS que eu acabei de criar. E, por último, onde é que eu vou adicionar essa imagem? Eu vou lá no documento e vou adicionar aqui no meu body. Então, get elements by tag name. Então, pega a tag body, tá joia? Se eu quisesse dar um ID aqui para o meu body e pegar um document.getElementById com esse ID do body, pode também. Eu não vou fazer isso porque isso aqui já é uma tag. Então, pega o elemento por essa tag body. Pessoal, como aqui está no plural, getElements
pode ser que tenha mais de uma tag, mais de um elemento com aquela mesma tag. Se fosse um parágrafo, se fosse uma imagem, um div, tá? No caso do bar, é claro que não faz sentido, mas tudo bem. Como ele sempre retorna para mim um vetor com todas aquelas tags, se tivesse então vários bares, eu teria que acessar o primeiro bar com índice 0, o segundo com índice 1 e assim sucessivamente. Então aqui no bar, no caso, eu sempre vou acessar com índice 0. Aí o que eu faço agora? Eu vou dar um append child e vou adicionar essa imagem que eu acabei de criar aqui então no meu documento. Olha lá, eu vou dar F5. Ó. Opa! Aconteceu alguma coisa aqui, deixa eu dar um F12. Clean, client, width, linha 23. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Ah, é porque esse elemento, olha só, eu estou tentando pegar o Mário aqui e não estou conseguindo pegar o Mário, por quê? Porque o Mário ainda não foi adicionado, ó. Não foi adicionado, tá vendo? Como ele não foi adicionado, então o que a gente tem que fazer? Eu teria que adicionar primeiro esse elemento, eu teria que primeiro fazer isso aqui, depois que eu fizer isso aqui, aí sim eu posso de fato agora pegar qual é a largura e a altura dele. Tudo bem? É o que nós vamos fazer então. Eu vou adicionar esse elemento aqui primeiro. E aí depois que eu fizer isso, eu posso agora fazer isso aqui. Posso fazer isso aqui. Posso fazer isso, isso. E agora esse CSS aqui, eu posso vir cá e fazer isso aqui. Ó. Document.getElement by ID, que é o Mário, né, que a gente criou aí, ponto style. Esse ponto style, o que eu vou fazer? Eu vou dizer que ele vai receber quem? Essa variável CSS aqui. Tudo bem? E esse aqui não tem mais sentido a gente fazer isso aqui. Agora sim, eu tenho o Mário lá na tela. Ó. Tá certinho o Mário aqui. Tudo bem? Então é só esse detalhe. Foi bom ter acontecido esse erro aqui para a gente poder perceber que primeiro a gente precisa adicionar o elemento no corpo para depois a gente fazer referência a ele e quiser, por exemplo, mudar o style dele. Beleza? Então essa aqui ficou a função para posicionar o Mário lá na tela. Beleza? Muito bem. Agora, a questão do movimentar, como é que vai funcionar? Então vou dar um F5 aqui, vou deixar o Mário... Olha, o Mário até saiu aqui, estourou aqui. Depois até eu vou dar uma revisada nessa função para ver o que é que está acontecendo aqui. Ó. Não deveria de fato. Deixa eu ver aqui. Bom, depois eu vejo isso aqui, tá? Numa outra oportunidade. Vamos ver agora a questão do movimentar. A questão do movimentar, então, é essa aqui. Ó. Quando eu colocar esses valores e pressionar aqui, ele vai movimentar o cogumelo lá na tela. Ó, ainda não colidiu, tá bom? Vamos ver então, como é que eu faço o movimento? Toda vez que eu clico no botão, eu vou chamar esse movimentar. O movimentar, o que ele vai fazer é o seguinte, eu vou pegar o cogumelo, que é esse ID aqui, ó. Vou pegar o style.position dele e vou dizer que é absoluto. E o left dele, quem que vai ser o left? Vai ser exatamente esse X que eu vou colocar aqui, ó. Então é o left cogumelo. É esse aqui, ó, left cogumelo. E quem é que vai ser o top do cogumelo que ele vai descer? Vai ser exatamente quem? O doc.getElement top cogumelo, que é esse Y aqui, ponto value, né? Então o valor que eu digitar aqui dentro, 300, isso aqui vai vir 300 e concatenar com o PX. Esse vai ser o top do cogumelo, o mesmo para o left, tá bom? E assim que eu movimento, toda vez, ó, essa é a parte importante, toda vez que eu faço qualquer movimento com o cogumelo, eu movimento ele e verifico se houve colisão. Tudo bem? Como é que eu faço a colisão entre dois objetos? Então eu tenho aqui, ó, igual aquele desenho, objeto 2 e objeto 1. Como é que eu detecto a colisão entre eles? Eu fiz assim, ó, eu chamei uma função chamei uma função cujo nome é detectar colisão, aí eu passo o ID dos dois objetos. Ó. Lembrando que o Mário, o ID dele é Mário, tudo bem? E aqui no caso do cogumelo eu já tinha colocado aqui embaixo, o ID dele é cogumelo. Então eu passo aqui o ID dos dois objetos. E essa função ela vai retornar para mim true ou false. True, houve colisão, nesse caso eu alerto o usuário que houve colisão.
Caso contrário, false, eu vou dizer que não houve colisão, tá bom? Eu coloquei explicitamente true aqui, mas não teria necessidade, tá? Só para facilitar a interpretação do código. A detectar colisão, ela é uma função muito tranquila, desde que a gente entenda esses conceitos que eu mostrei aqui para vocês, das possíveis possibilidades de detecção entre dois objetos, tudo bem? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte: eu preciso, para verificar se houve colisão entre esses dois objetos, eu preciso criar esses pontos aqui, ó, ponto 1, ponto 2, ponto 3 e ponto 4. Para eu fazer isso, olha que interessante esse método aqui em JavaScript. Quando eu faço isso aqui, ó, passei os dois IDs dos objetos, né, tanto do objeto 1 quanto do objeto 2. E para eu pegar todas as dimensões do objeto 1, eu vou usar esse método, getBoundIncludedRect. Quer ver? Se eu fizer isso aqui, ó, console.log objeto 1, objeto 1. Olha só, é isso aqui, né? Eu vou guardar nessa variável objeto 1. Vamos ver o que vai acontecer? Olha que interessante. Vou dar um F5 aqui, vou chamar F12 agora para a gente ver o console. Então, vou clicar aqui em movimentar, olha só que interessante. O que ele está trazendo para mim desse objeto 1? Lembrando que o meu objeto 1 aqui, nesse caso, está como se fosse o Mário. Tá? O Mário está como, ó, objeto 1. Do Mário, que é o elemento que foi gerado aleatoriamente aqui na tela, quando a gente faz esse getBoundIncludedRect, coloca isso numa variável, olha só o que ele traz para mim, o bottom do objeto. Ele traz o bottom. Ele traz a altura do objeto, o left, que é aquela left, né? Right, que é o right, o top, a largura, o width, o x e o y. Então ele traz várias medidas importantes aqui para a gente, tudo bem? E aí eu vou usar exatamente isso, ó. Aqui eu criei então um vetor de objetos. Esse primeiro aqui é o ponto 1. Ó, deixa eu pegar aqui. Esse primeiro objeto que eu coloco aqui, ó, é esse ponto 1 aqui. O que é esse ponto 1? Nós já discutimos aqui num slide lá na frente. Ó, deixa eu passar para vocês verem. Esse ponto 1, esse objeto 1 aqui, ponto left, é o x. Olha lá, ó. O x desse ponto 1 é o objeto 1 ponto left, essa distância. E o que é o seu y? É o objeto 1 ponto top. É o objeto 1 ponto top. Vamos ver agora o que seria o ponto 2, que seria o segundo objeto. O que seria o x dele? Seria o objeto 1 ponto left mais o objeto 1 ponto width, que é a largura, width. Olha lá, objeto 1 ponto left, que é esse aqui, mais o objeto 1 ponto width, que é a largura. Olha que bacana. Então, esse objeto 1 eu consigo acessar o left, consigo acessar o top, consigo acessar o width, no caso, né? E o que seria o ponto 3? O ponto 3, o x dele é o mesmo do P2, ó. Então, aqui nós estamos, vou fazer assim só para facilitar, ó. Esse aqui é o ponto 2, esse aqui é o ponto 3 e esse aqui seria o ponto 4. Tudo bem? Então, olha só, o ponto 3, que é esse aqui, como eu havia comentado com vocês, é a largura, ou melhor dizendo, é a esquerda do objeto mais a largura. Ó. Esquerda mais a largura. E o que seria aqui o y desse objeto? Seria o top do objeto, ó, seria o top do objeto mais a altura do objeto. Mais a altura do objeto, tá bom? E os pontos do objeto 2, eles são, olha só, idênticos do objeto. Na verdade, o que é idêntico é a lógica. É a mesma lógica do objeto 1. Tudo bem? Muito bem, já que eu tenho agora os pontos de cada um dos dois objetos, o que eu vou fazer agora é ver se houve colisão. Para a gente poder ver se houve colisão, eu vou pegar esse primeiro slide aqui, ó. Ou melhor dizendo, para ficar mais fácil, eu vou pegar esse aqui, ó. Tá bom?
Eu vou trocar aqui para poder ficar igual o que está lá no código para vocês entenderem. Eu vou chamar isso aqui de objeto 1 e aquele ali de objeto 2. Então vamos colocar aqui a animação para a gente poder ver. Quando é que vai acontecer a colisão nesse caso aqui? Olha só, eu tenho aqui esse ponto 1 aqui. Ó. Quando é que vai ter a colisão? Se o x desse ponto for maior do que o left desse cara aqui, e se o x desse cara for menor do que o right dessa caixa aqui, ó. Ou seja, se estiver aqui dentro. Então aqui, como é que eu faço isso? Olha como é que eu coloquei. Eu fiz aqui, só que eu não posso verificar só esse ponto. Eu tenho que verificar esse ponto, eu tenho que verificar esse ponto, eu tenho que verificar esse ponto e tenho que verificar esse ponto. É claro, se esse ponto já estiver dentro desse objeto, obviamente que eu não preciso analisar os outros e nem devo, porque pode ser que às vezes tenha entrado só essa quina e não tenha entrado essas outras aqui. Tudo bem? Então, se esse ponto já estiver dentro desse objeto, significa já que eu tenho colisão. Então, para eu verificar se esse cara aqui está dentro desse objeto, eu analiso o x desse ponto. Se esse x estiver entre esse intervalo, e se o y desse cara estiver entre esse intervalo, houve colisão. Então, eu faço isso. Como aqui eu tenho um vetor, esse primeiro ponto aqui, esse aqui, lembrando que esse é o ponto 1 aqui, ó. Tudo bem? Então, o que eu vou fazer? Isso aqui, ó, todo esse vetor, ele é acessado a partir desse identificador aqui, ó, pontos, objeto 1. Então, vamos lá. Eu vou fazer um while para poder rodar todos esses pontos. Ou seja, todos esses pontos. Porém, de novo, se esse ponto já estiver aqui dentro desse objeto, não preciso continuar, tá bom? Então, vamos pegar esse primeiro ponto 1 aqui, que é esse aqui. Então, vamos lá. Eu começo com índice 0, porque isso aqui é um vetor. Então, coloquei aqui índice 0. Então, vai lá no pontos objeto 1, que é esse aqui, no índice 0, que é o ponto 1, que eu mostrei ali na figura, ó, índice 0, e pega o x dele. Peguei o x desse pontinho aqui, que já está definido aqui em cima, que nós já falamos o que é ele. Se ele for maior ou igual, ó, maior ou igual esse valor aqui, se ele for maior ou igual o objeto 2.left, então esse aqui é o objeto 2. E esse aqui é o left dele. Então, se esse x for maior, ó, então o left vem até aqui, daqui até aqui. Então, estou dizendo, se ele for maior do que isso aqui, ou seja, está para cá. Continua. E se o pontos objeto 1 no índice 0, ainda estamos aqui novamente, sempre aqui. Ponto x, que é esse aqui. E se ele for menor do que o objeto 2, ó, esse aqui é o objeto 2. Como é que eu sei o valor até aqui? Isso aqui é o objeto 2.left mais o objeto 2.width. Então, se esse x aqui desse ponto for menor do que isso aqui, olha lá, se o pontos objeto índice 1, pontos objeto 1, que é esse aqui, o x dele, que nós estamos aqui, se ele for menor ou igual do que o objeto 2, esse objeto 2, ponto left, esse aqui, mais objeto 2, ponto width, então ele pega isso, mais isso. Ou seja, se ele estiver entre aqui e aqui, significa que o x dele está aqui. Mas estar o x aqui dentro não é garantia, porque eu poderia ter, por exemplo, essa situação. Ó. O x aqui, está vendo? Ó? O x desse ponto está nesse intervalo, mas ele não está dentro do objeto. Para eu ver se ele está dentro do objeto, o que eu tenho que conferir agora é se o y desse objeto está entre esse ponto, ou essa parte aqui, e essa parte aqui. Como é que eu faço isso? Continuando a verificação. Se o pontos objeto 1, índice y, ou seja, vamos pegar agora o y desse ponto. Se ele for maior do que o top
do objeto 2 for maior ou igual o top do objeto 2 e se o y dele estiver nesse intervalo, como é que eu sei esse intervalo? É objeto 2.top mais objeto 2.height, que é a altura. Ó. Objetos, então, 1.y, que é esse aqui, vou verificar se está nesse intervalo, que é o objeto 2.top, esse aqui, mais o objeto 2.height, que é essa altura aqui. Pronto. Aí, essa primeira linha aqui, ela está verificando quais situações, essas aqui, ó, vou voltar aqui, verifica essa situação, verifica essa situação, verifica essa situação e verifica essa situação aqui. Só não verifica essa situação aqui. Por quê? Porque olha só que interessante, o ponto 1 o ponto 1 desse objeto aqui, que eu estou chamando de objeto 2, né? Aqui a gente trocou objeto 2 e objeto 1. Deixa eu até fazer isso aqui, ó. Esse aqui é o objeto 1 e esse aqui é o nosso objeto 2. Olha só o que acontece. Se eu fizer isso aqui, o ponto 1 não está aqui dentro. Nem muito menos o ponto 2. Nem o ponto 3 está aqui dentro, nem o ponto 4 está aqui dentro. Portanto, não houve detecção de colisão. Ou seja, portanto, não houve colisão. A detecção de colisão falhou. E está errado. Por quê? Porque agora eu analisei os pontos do objeto 2 em relação ao objeto 1. Mas eu não estou agora analisando os pontos do objeto 1 em relação aos pontos do objeto 2. Aí por isso que eu faço agora, eu pego exatamente isso aqui, ó. Eu dei exatamente, copiei aqui e colei aqui embaixo, ó. Vou colar aqui, ó. Vou colar, tá vendo? Só que a única coisa que agora eu tenho que fazer é trocar esses objetos, ó. Eu estou invertendo agora a lógica. Eu estou verificando se os pontos do objeto 1, algum deles, da quina que eu defini aqui, estão dentro do objeto 2. Então, eu tenho que trocar isso aqui, ó. Objeto 2, objeto 1, objeto 2, objeto 1, objeto 1 e só. Pronto, agora eu consigo verificar qualquer detecção de colisão qualquer possibilidade de colisão entre dois objetos. Bom, aí o meu while funciona assim, eu tenho 0, índice começando em 0, índice 1, 2 e 3. Então, enquanto o índice for menor do que 3, 0, 1, 2, porque ele incrementa aqui na próxima vez ele vai para 3, enquanto o índice for menor, que ele está percorrendo cada um desses aqui, e o colidiu é falso, porque inicialmente, o que está valendo o colidiu? Falso, ou seja, não houve colisão. Porém, se essa condição for satisfeita, que é um dos pontos desse objeto 2 entrando no objeto 1, ou algum ponto do objeto 1 entrando dentro do objeto 2, ou se, olha só, então essa primeira comparação é os pontos do objeto 1, os pontos do objeto, que é essa aqui, ó. Os pontos, qualquer ponto do objeto 1 entrando dentro do objeto 2 ou do outro objeto 2 entrando no objeto 1, qualquer uma dessas, se for satisfeita, eu vou colocar então aqui nessa variável colidiu o valor true. Caso contrário, ele vai continuar como false e a única coisa que eu faço é incrementar. E se eu colocar igual a true aqui, é condição suficiente para ele poder sair do while. Então, significa que houve colisão, então ele sai. Aí ele vai retornar exatamente o que tiver na variável colidiu. Ou true ou false. E aí esse valor eu pego aqui para poder dar um alerta. Tudo bem? Então, basicamente é isso. Ó. Deixa eu voltar aqui. E aí a gente vai testando aqui então e verificando se houve colisão entre esses dois objetos. Fica então, olha só, essa é a função posicionar o Mário, função movimentar o cogumelo, e aqui é a função de detecção de colisão entre esses dois objetos. Ok? Espero que essa videoaula tenha sido útil. Grande abraço e até a próxima videoaula.